Bom, então eu sou Paula Macedo. Além de ser mãe da Dandara, eu hoje trabalho na Nubank. Por isso que eu vou falar sobre dinheiro, basicamente. E algumas pessoas também me conhecem pelo projeto do carro voador, do eVTOL. Mas também esse aqui é o momento quando eu acho que eu entendi que era dinheiro, que eu e minha prima, a gente estava brincando e a gente achou a carteira da minha avó. E eu entendi que dinheiro saía de algum lugar, né? Porque até então, acho que ao longo da vida a gente vai sacando o que é isso, né? E por isso eu pensei hoje aqui, acho que é um bate-papo, eu adoro esse clima, mas contar um pouco de como que durante a minha vida eu fui entendendo o dinheiro e tudo isso aí, né? Bom, eu nasci numa cidade no interior de São Paulo, que tem 7 mil habitantes, né? Essas aqui são as minhas primas, e quem está me carregando é a minha tia. E eu contei essa história porque eu queria contar mais ou menos, né, lá por 91. Quem lembra disso aqui, gente? Papel de carta, né? Fofinho. Então, eu convivia com aquelas minhas primas maiores e a gente colecionava papel de carta. E aí um dia a gente foi... A cidade era muito pequena mesmo, tipo, a gente andava sozinha na cidade toda, com 6 anos de idade, eu ia sozinha na escola, era uma experiência bem diferente. Acho que as pessoas que moram em condomínio talvez vivam isso, mas lá a cidade toda era uma vilinha mesmo. E aí eu fui na papelaria com as minhas primas e eu voltei para casa com esse papel de carta na mão. E aí minha mãe falou, mas como é que você pegou esse papel de carta? Eu falei, peguei, né? Todo papel de carta. E aí ela ficou muito brava comigo. Ela falou, mas como é que você pegou um papel de carta? E era, gente, literalmente só uma folhinha, viu? Se você não tinha nenhum dinheiro. Aí eu fiquei pensando, dinheiro. Eu lembro que... às vezes eu lembro de mim mesma pensando, né? E eu acho que, sei lá, custava na época, era cruzado, né? Cruzeiro, nem lembro mais. Mas era, sei lá, 10 centavos de cruzeiro, um negócio assim. Mas aí ela foi lá, me levou na papelaria, me fez devolver, falou que não se pega fiado, foi quando eu descobri fiado. E aí ela me fez entender algumas coisas, né, sobre valores. Eu acho que quando a gente está no mundo de dinheiro, finanças, a gente está sempre falando de valores, né? E quais valores são esses, né? Para mim, naquele momento, eu entendi alguma coisa com a minha mãe. E outra história pessoal que eu quero contar também... Essa aqui sou eu, né, minha mãe, Edna, e meu irmão Matheus, que é igual o Matheus, que está aqui conversando com a gente também. Acabei de contar a história do nome do meu irmão. Mas essa aqui, eu já morava em São Paulo, eu vim para cá com 18 anos, né, fazer faculdade. Foi a primeira vez que eu andei de metrô na vida, aquela coisa. Vim estudar biblioteconomia. Tem bibliotecários aqui? Sempre gosto de ver. Tem? Precisava ter mais, gente. Estou vendo. E eu vim para cá em 2004, desbravar essa cidade, até que começou a acontecer algumas coisas da minha família, né? Meu pai e minha mãe estavam em crise no casamento, e aí minha mãe deixou lá minha irmã e meu pai, veio morar comigo em São Paulo, e de repente, eu tinha por volta de 21 anos de idade aqui, eu me vi tendo que pensar na escola do meu irmão, né, a casa que a gente ia morar, tantas coisas. E foi uma época bem difícil, que meu pai e minha mãe pararam de se falar. Depois eles até voltaram, meu pai já é falecido, enfim. Mas nessa época aqui foi um momento muito tenso, onde também eu, sei lá, entendi a carga de ser uma mulher, de alguma forma, né? E eles pararam de se falar e eu era o meio de caminho dos dois. E aí meu pai, um dia, eu sentei, quando eu voltava para o interior, eu sentei com ele na frente do computador, e ele abriu uma planilha. E ele explicou todo, né, a divisão dos dinheiros da família. E também eles abriram uma conta conjunta e só podia, e eu tinha que assinar se eles fossem mover dinheiro. Uma história super complicada, né? Então, dinheiro, naquele momento, veio junto com cheio de emoções complicadas. E o nome dessa planilha eu lembro até hoje, eu gravando na minha cabeça, era patrimônio. Então, às vezes, quando a gente pensa de patrimônio, tem tantas coisas que vêm junto, né? Eu tenho contado a minha história para a gente ver que, por trás de palavras como dinheiro, valores, patrimônio, planilha, tem muita história. E quando Samile não está aqui hoje, ela vai conversar amanhã com vocês, musa. Um dia, eu estava conversando com ela, amiga, detesto planilha, vamos fazer em outro lugar, porque eu odeio planilha. Paula, mas como é que pode? Você trabalha nesses negócios, faz esses orçamentos aí. Na época, eu não trabalhava no Nubank.
Como é que pode ser odiar a planilha? E aí ela começou com aquelas bruxarias dela, né, a voltar. Como é que foi a primeira vez? E aí eu lembrei dessa história. Foi quando eu passei a odiar planilhas, né? Então, finanças, planilhas, patrimônio, dinheiro, tem muita história por trás disso tudo, né? Bom, para não ficar falando só da minha história, eu venho contar aqui também como que, a partir do momento que, como UX, né, e aí, quem me conhece, eu não acho que dá para fazer UX sem pesquisa. É o que alguém falou aqui, não dá para fazer usabilidade sem acessibilidade, não dá para fazer UX sem pesquisa, na minha visão, né? Então, para mim, todo o processo de me tornar e me seniorizar como UX foi ir para o campo. E, na real, acho que todo mundo que constrói produto tem que ir para o campo, né? É básico da vida. E aí, nessas indas em campo, aprendi outras coisas sobre dinheiro, né? Então, esse aqui é um projeto que a gente não era pelo Nubank ainda, mas também era sobre dinheiro, que a gente visitava alguns estados do Brasil. Era um projeto. Não é a primeira vez que eu conto essa história aqui. É um projeto para o Itaú, na época, e eu trabalhava na Incitum, que era uma consultoria. E a gente foi entender por que raio o pessoal que fazia o cadastro de cartões de crédito desses grandes supermercados, hipercard e tudo mais, preenchia tudo errado. E aí o banco de dados dele era todo bagunçado. E a gente foi lá nas principais capitais, eu fiquei com o Nordeste, maravilha. Eu amo também fazer pesquisa, porque a gente acaba conhecendo outras cidades e pessoas, né? E a gente foi lá, e essa senhora, particularmente, foi um momento de... Tem esses momentos de insight, né, da gente que trabalha com produto, assim, de o que é essa profissão, a responsabilidade dessa profissão. E esse foi um momento que eu não vou esquecer. Essa senhora chegou nesse supermercado, né, longe, assim. Estava ela, estava a filha dela, aí estavam as filhas da filha dela, não sei nem se tinha até bisneta. E ela veio na cadeira de rodas, né, já certa idade, tinha dificuldade de mobilidade. E aí eles iam fazer o cartão de crédito dela lá. E não passava o raio como é que fala? Da biometria para cadastrar. E aí, gente, não foi 15 minutos, foi 1 hora, 2 horas. As pessoas que estavam fazendo a pesquisa do Itaú quebraram o protocolo, ficaram limpando a maquininha e soprava, e a gente rezava para dar certo o cadastro da mulher. E aí eu entendi por que acontecia com esses operadores. Eles faziam tudo quanto é reza para dar certo o cadastro e liberar crédito. E aí eles mentiam a renda, porque eles achavam que se colocasse uma renda maior, o crédito ia ser maior. E essas pessoas precisavam de crédito para fazer compra no supermercado. E o cartão de crédito dessa senhora não era só dela. Ela provavelmente não ia voltar ali. Era da filha dela, da neta dela, da bisneta dela. Porque só o CPF dela, naquele momento, tinha um histórico capaz de dar crédito. E aí a gente lá, fazendo o mapeamento da jornada. E aí a gente, quantas vezes, né? Todo mundo fala, pô, mas tem, assim, poucas pessoas que não vai passar a biometria. É uma coisa quando a pessoa tem mais idade, né? O que isso causa na vida de alguém? Aquela biometria, aquele cartão de crédito tinha uma importância muito grande para aquela senhora, né? Quando ela conseguiu passar, ela se sentiu muito vitoriosa, porque aquilo ali era, enfim. E aí a gente entende, né? A gente está ali tomando decisões, e às vezes nem somos nós que tomamos decisões, mas a gente está levando tudo isso que a gente aprendeu para alguém tomar decisão, para depois falar que é um caso de exceção. E aí, gente, o caso de exceção era o caso que mais precisava naquele dia. A gente ficou o dia inteiro no mercado. Então, assim, é muito importante a gente estar próximo das histórias, sensibilizar com elas, entendendo que a gente nunca vai conseguir se pôr no sapato do outro, porque, por mais que eu converse com essa senhora 3 dias seguidos, eu não vou saber o que significa aquele cartão para ela, né? Tem que tentar entender e tentar tirar a barreira que a gente mesmo cria como produto. Aí, um outro projeto que foi muito importante no Nubank, logo que eu entrei, tem pessoas aqui que eu acredito, não sei se tem alguém aqui, mas muita gente participou desse projeto, não foi só meu, mas assim que eu cheguei no Nubank, em 2019, eu achei que a gente projetava muito para as pessoas urbanas, de classe média alta, digitais, que moram em Pinheiros, que era exatamente os clientes do Nubank na época. Então,
a pesquisa a gente fazia, era tipo Friends and Family. Você vai lá, conversa com seus amigos, com a sua família, e tira a dúvida e faz. E eu falei assim, e eu tinha acabado de ser contratada para liderar a UX Research, e eu pensei, a primeira coisa que eu preciso fazer é mostrar que existe um mundo além de Pinheiros. Pinheiros, gente, tem um IDH igual a da Noruega. Então, o que Pinheiros tem de Brasil? E a gente está em Pinheiros, by the way, hoje, né? Então, assim... Quem somos nós, né, no Brasil? E aí eu fiz esse projeto que se chamava Amanhã. E aí acabou que a gente colocou todas as falas, né, que a gente ouvia. Esse projeto teve várias características particulares. A gente tinha planejado para rodar o Brasil com estrangeiro executivo, sabe? Levar para ver, para sentir, sabe? E aí entrou a pandemia, a gente teve que mudar tudo, fazer completamente digital. O próprio fato de fazer pesquisa por WhatsApp já era para a gente achar dos etnográficos, né? Porque não é todo mundo que consegue usar o Zoom, viu, gente? Não é todo mundo que consegue usar o Zoom, não. E mesmo o WhatsApp, rede, dados, enfim. E aí uma das falas era isso. Naquele momento, muitas pessoas no Brasil não tinham a mínima ideia do que seria o dia de amanhã. E a gente estava naquele projeto buscando expandir assim o olhar sobre quem era o nosso público-alvo, né? Era o momento de virada do Nubank também, que ia além de cartão de crédito, ia além desse público-alvo inicial que eu comentei com vocês, que eram as pessoas que projetavam também o serviço. E a gente foi ao redor do Brasil, essa coisa de incluir pessoas muito diversas na amostra é muito importante, é uma coisa, é básico, né, gente? Pelo amor de Deus. Não achei que a gente ia estar falando sobre isso ainda hoje. Mas nesse projeto a gente também fez isso. E aí a gente viu coisas interessantes. Isso aqui foi no ápice da pandemia, né? A gente viu que recortes demográficos, né, e geográficos mudavam completamente a realidade das pessoas. Então, a gente tinha aqui, de um lado, Nadira, uma mulher que tinha até 36, um pouco mais de 36 anos, mãe, solo, né? E, do outro lado, Larissa. E uma das perguntas, a gente fez um diário também, além de fazer a entrevista em profundidade. Então, a gente fazia perguntas muito básicas. Como está sendo a compra de comida? Como está sendo a refeição no dia a dia? Aí, de um lado, Nadira, e aí a pessoa mandava foto, ela mesma reportava para a gente, né? A Nadira mostrou a foto da dificuldade de colocar comida na geladeira. E a Larissa disse, poxa, está sendo tão legal, finalmente estou parando para poder aprender receitas, eu estou pensando em me tornar vegetariana. Então, assim, no mesmo país, né, duas mulheres de faixa etária parecida têm realidades completamente opostas. O Brasil, gente, tem várias maneiras de fazer essa análise, tá? Mas essa análise que está aqui da ONU, na época, era o segundo país mais desigual do mundo em concentração de renda. 1% dos brasileiros tem quase 30% da renda total. Esse dado aqui de 2020, 2019. Provavelmente, esse dado está bem assim, diferente hoje, porque a gente sabe que com a pandemia, essa desigualdade que já era gritante se tornou ainda maior, né? Então, eu queria fazer um convite para vocês. Vamos ver se vai funcionar. Tirar foto desse QR Code. Bora lá. Vamos lá, tomara que funcione. Senão tem o link aqui embaixo, mas acho que vai funcionar. Eu ia do testamos aqui, não. Aí vocês vão colocar o salário de vocês. E aí ele vai colocar o estado que vocês moram. E ele vai mostrar para vocês como é que é o salário de vocês. Como é que são vocês na fila do pão aí do Brasil? Vocês estão mais perto da Nadira ou da Larissa? Também tem esse link aqui embaixo, se não funcionar, mas enfim. Tá funcionando, gente? Tá dando para ver? Tá? Hein? Deu? Não? Ixi. É um site da Nexo Jornal. Vocês colocaram Nexo Jornal, salariômetro, alguma coisa assim. Ninguém funcionou, gente? Funcionou, então está rolando. Bom, aí vocês começam a ver, né, quem somos nós demograficamente, geograficamente, além de todas essas conversas que a gente está tendo aqui em relação, né, ao recorte potencial
de diversidade que a gente tem um outro recorte que é muito importante ser pensado, que é o recorte financeiro. Então, quem projeta coisas que vão ser usadas como produtos financeiros, é muito importante pensar também que existem outros repertórios, outra relação com o dinheiro. Durante esse projeto, tem muitas histórias para contar, que aqui é realmente para ser uma coisa rápida. Mas a gente foi entendendo por que dinheiro é um tabu, por que é mais difícil hoje no Brasil falar sobre dinheiro do que falar de sexo. Falar de sexo, a galera fala na esquina tono. Brincadeiras, músicas. Mas e falar sobre dinheiro? É tabu. Muitas mulheres no Brasil, é a maneira que elas são controladas. Elas têm medo de falar quanto que elas ganham para o marido, né? Muitas histórias assim. Então, assim, entender que por trás, às vezes, de um fluxo ali de pagamento, de um empréstimo, tem tantas histórias que a gente não faz a menor ideia, né? E era isso que eu queria contar, porque, assim, contar só a minha história sobre dinheiro não faz muito sentido, mas contar que, ao longo do tempo aí, trabalhando com pesquisa, comecei a entender que eu faço parte de uma bolha da bolha da bolha da bolha. Queria agradecer as pessoas que participaram desse projeto, né? Mayra Fonseca, Samília, André, Camila, Maitê. Foi um projeto bastante, assim, complexo, profundo e transformador para muitas pessoas do Nubank e também para a gente individualmente. Eu acho que é isso que eu tinha para conversar hoje, gente. Vamos conversar mais aqui agora. Bora conversar sobre dinheiro? Gente, já conhecem o esquema, certo? Fazer pergunta, é só subir para conversar com a gente. Seja bem-vinda. Respira, amiga, respira. Veio completamente pronto para um talk show. Boa tarde. Gente, para mim é difícil falar no microfone. Então, às vezes, se falhar um pouquinho aqui, desculpa. Muito prazer, meu nome é Monique. Eu tenho 25 anos, né? Vou tentar contar aqui rapidamente da minha história, só para ilustrar um pouquinho, porque eu acho que para a gente se aproximar das pessoas, né, a gente ter empatia e conhecer elas um pouco, acho que a gente tem que se olhar, né, olhar o outro. Então, eu sou formada em Relações Públicas, né? Pela Fapcom. Eu gosto de falar o nome da minha faculdade, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer estágio, além de ser mulher e ser preta, ninguém conhecia a minha faculdade. Então, eu gosto de falar o nome, porque é uma faculdade maravilhosa, e é por causa dela que eu estou aqui hoje, né? Obrigada. Atualmente, né, eu estou fazendo jornalismo, então é a minha segunda graduação. E também estou fazendo uma pós em UX, pelo Mackenzie. E é de muito orgulho para mim, né, contar um pouquinho da minha história, porque muitas mulheres, né, não só mulheres, mas muitas pessoas são minha inspiração, né? E eu acho que eu tendo 25 anos, né, sendo formada, tendo uma segunda graduação e fazendo uma pós, posso servir de exemplo para algumas pessoas, né? É legal estar aqui com o pessoal do Nubank, porque eu fui bancária durante 5 anos e meio, né, pelo Santander. E aí eu vivi muito isso lá dentro que você apresentou aqui, né? Eu trabalhei na área de fraude muito tempo, de fraude de saque. E, gente, era horrível assim ver as situações que as pessoas passavam, né? Eu saí de lá devido a uma questão de terceirização que está acontecendo no banco, né? Não foi uma questão de, enfim, problemas que tiveram comigo. Sempre fui uma boa profissional, né? Tentava ser. E aí eu saí de lá devido a essa terceirização. Mas, de uma certa forma, eu já não estava muito bem lá, de algumas questões que aconteceram, né? Alguns bancos são muito capitalistas. São não, né? Alguns não, grande parte. Sim, né? Será, gente? Para falar o português, claro, né? Mas a gente tem aí, por exemplo, o Nubank que está vindo com tudo, eu acho que melhorando isso, né? Olhando para as pessoas como elas devem ser olhadas, né? E aí hoje eu sou grata, né, ao universo por ter me tirado de lá, mas também sou grata por ter me colocado lá, porque eu tive essa visão. Então era difícil você atender pessoas assim idosas, deficientes, que às vezes estavam em situações como essas que você falou, que as pessoas não olhavam para ele.
E eu entrei no UX agora, então acho que tem muitas pessoas aqui que são novinhas ainda, né? E outras pessoas que já são de uma certa idade, já está aí há algum tempo, mas eu sou nova nisso. E quando eu entrei no UX, eu ainda pensava, poxa, o que isso vai agregar para mim? Né? Apesar de ter um universo que a gente pode entrar, mas muitas pessoas falaram para mim, ai, Monique, você já é formada, o que você vai fazer em UX? Aí eu falei, gente, hoje o mundo é plural, a gente não precisa ser singular, sabe? A gente precisa explorar o novo. E aí eu entrei, e hoje, né, estando aqui com vocês e conhecendo um pouco mais o universo, eu vejo que é meu lugar também, né? Porque eu posso ajudar as pessoas. Eu tenho um conhecimento assim na parte de fraude que é bacana e é uma forma com o UX, por exemplo, de ajudar essas pessoas que têm dificuldade, como a galera que falou aqui no começo, os idosos, enfim, aprimorar. Então, para não me prolongar muito, eu queria agradecer a oportunidade e quem estiver aqui que for empresário, enfim, olhem para essas pessoas, né? Idosos, né? Pessoas pretas, trans, enfim, olhem para todos, né? Nós somos um país muito plural, como eu falei, com diversidade. Então a gente tem que começar por aqui. Às vezes a gente elogia tanto lá fora, né? E acaba esquecendo da gente. E hoje eu estou aqui com a minha caneca. Eu não ia falar sobre isso, mas eu acho que é uma oportunidade. E então, além de eu ser estudante, né, ser preta, mulher, eu também sou empreendedora. Então, eu saí do banco e aí eu criei minha marca, que é a Preta, né? Acho que só de olhar para mim já sabem porque o nome é Preta. A marca hoje ela é de joias e acessórios, né? Prata, semijoias, mas eu espero e acredito que a Preta não vai ser só isso. Eu quero que a Preta, além de vender joias, seja inspiração para outras pessoas, seja uma empresa de comunicação, de UX, seja realmente uma marca, né? E aí, se um dia ela se tornar isso, eu espero que vocês lembrem de mim aqui falando hoje. Liberar para outra pessoa. É a história sobre dinheiro, ela veio fazer o jabá dela, né? Arrasou. Tá certa. Arrasou. Então, na verdade, o que eu queria comentar, a história da Monique é uma história que muita gente tem visto muito. Não deu tempo de eu trazer aqui, mas a gente fez recentemente um trabalho pós-pandemia, muito focado em Salvador. E a gente viu ali o quanto que o empreendedorismo ele foi a alternativa para as famílias, né, nesse momento. E é um empreendedorismo completamente diferente do Vale do Silício, tá, gente? É um empreendedorismo que vai fazer movimentar localmente. Em Tainana, que está aqui para esse projeto também, então podem procurá-la para conversar. E é essa a realidade do Brasil. Ele acho que deve ser um dos povos mais empreendedores desse mundo, assim, né? Então, parabéns, tomara vida longa, Preta, e quero conhecer mais essa marca dessas joias, viu? Oi, boa tarde. Realmente, você senta aqui, dá um nervoso, né? Bate um negócio. Eu sou a Bia, eu trabalho na B3 com educação financeira e finanças e dinheiro sempre foi uma coisa pessoal minha, assim, sempre estudei por mim mesma. E meu sonho é trabalhar com educação, e aí fui trabalhar na B3 com educação financeira. E você comentou que dinheiro é um tabu, né? E realmente as pessoas não falam sobre isso. A gente não senta... Eu não sei o salário dos meus amigos, e isso é uma coisa importante de saber, para saber se eu estou dentro da faixa que eu deveria ganhar ali, sim, comparando com as experiências parecidas e tal. Eu acredito na educação como uma porta para tornar menos tabu um assunto importante. Você vê alguma saída, porque a gente está no Brasil e educação é um problema estrutural. O que você acha sobre isso? Assim, eu queria que você me ajudasse a renovar as esperanças. Assim. Não é por acaso que isso é um problema estrutural. Tipo, isso, gente, isso, né? Então, voltando um pouco, isso que você falou do salário, isso é muito importante. Muito importante, porque recrutando, entrevistando nesses últimos anos, ficou tão assim... E é complicado, porque você não pode fazer tantas coisas como eu gostaria. Mas como as mulheres chegam com uma expectativa salarial tão mais baixa, e como elas não lutam, e isso vai sistematicamente virando uma coisa que mulheres em cargos altíssimos já chegam com uma expectativa salarial muito mais baixa e muito mais negociável do que... Entendeu?
Porque a gente não sabe nem quanto a outra ganha, nem quanto o nosso colega ganha. E isso acaba se tornando um tabu aí intencional, né? Ninguém fala, não, tem faixas. Mas já tem movimentos, né, de paridade salarial, onde as empresas vão começar a ser obrigadas, em alguns países, a publicar que faixa que é essa, que nível que você está. Então, essa transparência é muito importante. Teve muitos momentos que eu quis intervir, sabe, estando dentro de uma empresa, mas eu entendo também que é isso, né? A gente, estando na empresa, a gente também está trabalhando para o capitalista. Então, às vezes, a gente não consegue corrigir algo social. E aí, voltando para a questão da educação, é um projeto, né, gente? De fazer que as pessoas não conheçam sobre as suas finanças, não tenham um poder emocional sobre isso. E com as mulheres também. É um instrumento de dominação. Então, não é à toa, porque a gente não é ensinada quando criança a gostar de dinheiro, a falar de dinheiro, a pensar prosperidade. Eu consegui, eu não contei aqui, mas a grande mudança dessa época eu contei porque foi uma época muito difícil. Meus pais brigando e eu tendo que... Foi quando, na minha religião, eu entendi prosperidade a partir de uma outra visão, mas foi a minha religião que me mudou. E aí eu consegui brigar por dinheiro, saber que se alguém está tirando, se eu estou ganhando menos que o outro, isso aí está causando um grande buraco aí no universo que tem que ser corrigido. Mas não é fácil, porque a gente não é preparada para falar sobre o nosso salário, para entender sobre dinheiro, para fazer conta. A gente não é preparada para isso, né? Então, é intencional. É um instrumento. Mais do que saber o salário, também tem... Quem é que é PJinha? Tem os PJinhas que também sabem quanto cobrar. E aí Exato. entra aquela guerra silenciosa. Mas qual que é a faixa? Depende da sua pretensão. Qual é a sua faixa? Depende da sua pretensão. Quem que vai falar primeiro? Qual que é o valor? Saber sobre o quanto se cobra, o quanto é praticado no mercado, faz com que a gente se fortaleça no nosso lugar. Inclusive do que você está dizendo. Para fazer o dinheiro circular, mulheres tendem... A Miri estava comentando isso, ela está lá atrás. Mulheres tendem a cobrar menos. Sim. Mas, geralmente, os dinheiros que as mulheres recebem é o que circula a comunidade. Geralmente, essa mulher está numa posição de cuidado da comunidade da qual ela pertence. Então, uma vez que é contratada uma mulher, geralmente ela acaba subsidiando o social do qual ela faz parte. Obrigada pela sua pergunta. Olá, eu fico até... Gente, eu tô tremendo de verdade, vocês não sabem. Gente, não tem... A cadeira não treme. Tem bibliotecária. Todo mundo que senta aqui fala, gente, tô tremendo. Não treme a cadeira. Bibliotecária, tá vendo? Tem mais bibliotecária. Eu sou bibliotecária, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Laura. Eu sou bem bonita mesmo. Inteligentíssima. Eu conheci a Paula, gente, faz mais de uns 15 anos. Eu entrei na área de UX porque ela me indicou para ser júnior numa empresa onde eu não sabia fazer absolutamente nada. E hoje eu sou professora de pós-graduação na área de UX. Maravilhosa! Agora é o plot twist. Dá dinheiro. Dá status. Mas existem pessoas aqui nesse auditório... Gente, eu não vou chorar não, mas estou tremendo. Que me ajudaram tanto quando eu precisei, que o fato de hoje eu dar aula, não é porque eu quero status, porque eu quero estar na crista da onda ali da vitrine acadêmica. Eu não preciso disso, porque eu consegui terminar o mestrado aí, glórias a Jah. Mas o fato de eu dar aula hoje é para ajudar as pessoas, para ensinar as pessoas que o caminho ele é bonito, apesar de ser duro. E é uma forma que eu encontrei de devolver para o universo, tudo o que essas pessoas fizeram por mim, 15 anos atrás. Cara, tem 15 anos, debutei. Enfim, eu queria muito falar sobre... Você falou sobre o dinheiro. Gente, eu estou tremendo, real. Essa mulher aqui... Gente, essa mulher foi minha vizinha, vocês não têm noção. Não é? No Butantã? Caraca, mano. Bom, vamos lá. 7 minutos. Virou conversa de comadre. Miga, faz sua pergunta. Era uma pergunta, mas eu vou até pedir licença se eu vou compartilhar com o time quando eu voltar. O Vinícius ali não vai me deixar mentir. Você falou que não existe UX sem pesquisa.
Eu vou levar essa frase e, se eu mentir, você me desmente na frente de todo mundo, por favor. Eu trabalhei em instituições financeiras, eu trabalho hoje numa instituição financeira, trabalho na rede do Itaú, e desde 2015 eu entrei no PagSeguro e até hoje eu trabalho só em instituições financeiras. Inclusive, até de criptomoeda já trabalhei, que loucura. Nossa, eu fiz isso um dia. Mas, enfim. E eu escutei uma coisa que você falou, que eu acho muito importante, e aí eu refleti se eu fazia uma pergunta ou não, mas o que eu deixo aqui é um pedido para todo mundo, principalmente quem trabalha em instituição financeira. A gente está vendo o Brasil como está, e a gente precisa ter muita ética, porque a gente está mexendo, não é com dinheiro. A gente está mexendo com o dinheiro da vida das pessoas. E o dinheiro da vida das pessoas não é aquele 1% que ganha sei lá quantos milhões por ano. A gente está mexendo no dinheiro da vida, trabalhando para melhorar a vida das pessoas com o dinheiro da vida delas, aquelas pessoas que precisam comer, que precisam estudar, que precisam sustentar uma família. E eu fiquei muito impressionada com a Monique. Gente, a gente está falando aqui de diversidade, consumam de mulheres, consumam de pessoas, de grupos minorizados. Eu falo isso porque essa semana, esse mês da diversidade, eu escutei uma coisa que me deixou muito chateada, de ouvir homens brancos, héteros, cis, falando de diversidade. Vamos mudar isso, que acho que passou da hora. Era só isso que eu queria dizer, gente. Muito obrigada. Gente, Só a dele, ele é o último. Não. Oi, gente. Eu queria falar que a gente realmente fica muito nervoso aqui. Enquanto eu subi, eu esqueci o que eu ia perguntar. Então, eu usei o tempo para tentar formular outra pergunta, mas eu acabei pensando numa melhor. Eu pensei numa coisa bem melhor, eu acho. Até 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu não sabia que existia programação. Eu não sabia que existia designer nessa área. Eu fazia enfermagem, eu vim para São Paulo, conheci por uma pessoa que era programadora. E eu tive muita dificuldade, que na minha primeira entrevista de emprego, eles perguntaram, quanto você quer ganhar? E eu só conseguia pensar daqueles cursos, faça o curso em 2 meses e ganhe R$5.000. UX Design, mude sua vida agora. E nesse nervosismo de vou pedir mais, vou pedir menos, não sei quanto eu peço, 5.000 é muito. O que eu sei fazer? Aí começou até aquela crise assim no meio da reunião, tipo, eu sei o que eu vou fazer, eu sei quanto eu mereço ganhar. Joguei um valor, joguei assim, um salário, aí eles fecharam na hora. E depois eu descobri que isso eles não pagavam nem para os júniors da empresa, nada. Tipo, eu descobri que eu era a pessoa que ganhava menos dentro da empresa por não ter essa informação. Porque eu sou de uma cidade de interior e lá as pessoas falam abertamente sobre muitas coisas. E eu vim para São Paulo tem pouco tempo e as pessoas não falam sobre dinheiro. Não falam sobre quanto ganha, quanto paga nas coisas. Eu não sei se é por medo de ser sequestrado, tráfico humano, mas... mas as pessoas acabam não falando sobre isso. Não aprendi com a primeira porrada, desculpem a palavra. Sou PJ, no medo de... Eu queria muito emprego, estava desesperada, vendo o post no LinkedIn do pessoal, não consigo emprego, não consigo emprego. Pedi um valor abaixo de novo. E eu acho que aprendi com a lição, tá, gente? Não levei a terceira, não precisou. Mas eu acho que a minha pergunta é como quem está iniciando na área agora pode conseguir, sabe, ter um pouco desse conhecimento ou saber um valor justo para pedir. Porque a gente não tem acesso às informações e as pessoas, na maioria das vezes, não querem conversar sobre isso. Então, como a gente fala por uma pessoa que está iniciando na carreira ou alguém que já está na área e não sabe se está ganhando um valor ok para o que ela faz? Pronto. Primeiro, assim, é isso, a gente volta para a gente, o que deveria, assim, gestores, não façam esse tipo de coisa. Se a pessoa pedir um salário e ela merece mais, dá o salário justo, porque
quem quer ficar mais rico? Pelo amor de Deus, né? Aí você quer só, economizar um dinheiro de uma empresa que ganha milhões. Então, os gestores têm a obrigação de fazer isso. E depois tem outras ferramentas para quem tá se candidatando. Então, tem um Panorama UX, que é feito todo ano. Ultimamente, quem tem feito é a Seba Mais. Acho que o Movimento UX tem feito junto. Coloca lá, Panorama UX 2022. E tem uma pesquisa que mostra, inclusive, salários por faixa. E aí, você mostra isso. Tipo, você tem dados nas mãos, né? Também tem internacionalmente. Quando vocês olham em dólar, quanto que o povo ganha, gente... É desesperador. O povo do Vale do Silício. Também dá para achar esse tipo de... Tem vários gráficos. Então, assim, tem que ter esses dados nas mãos, existem esses números, e é pelo menos uma base, né? Embora que eu falei, naturalmente as mulheres acabam pedindo menos, e isso é virando a bola de neve, e aí mesmo quando elas estão em cargos altos, elas ganham menos. Vou também aqui aproveitar, já que você subiu... A terceira não vai cantar música, não. Gravem o rostinho desta pessoa, conversem com ela. Justamente. Ela promete que não sequestra ninguém. Conversem com ela. A gente precisa trocar, precisa de orientação. Você está no melhor lugar para conversar com as pessoas, porque esse é o propósito desse evento. Então, por favor, você que já tem experiência, você que já migrou, grave o rostinho dessa pessoa. Por favor. Ela está precisando de orientação. Obrigada. Vai lá, o cantinho da mentoria tem vários. Boa tarde, Paula. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou o Guilherme. Veio com a caravana dele. Viemos. Eu faço parte de um concorrente do Nubank, que é o Bank Casas Bahia. Sou pesquisador de UX. A minha pergunta é uma pergunta de pesquisador. Recentemente, a gente trabalhou em um projeto de etnografia, visitando lojas, né, para saber um pouco mais da operação, de back-office. E aí a gente se perguntou bastante, assim, será que a gente está fazendo etnografia? Né? Né? Enfim, a gente tem até 2 pessoas que estão conosco no time de pesquisa, que são cientistas sociais. Beijo, Mari Poli. E aí, assim, a minha dúvida, aí é mais como ouvinte mesmo, para aprender. Como que a gente pode, nas nossas pesquisas de UX, né, ainda tendo o exemplo do Nubank com uma operação tão grande de pesquisa, aprender com o prazo que a gente tem, macroeconomia, crise, né, cobrança, como que a gente pode sair da superficialidade das pesquisas que a gente faz no dia a dia, para tentar conseguir resultados melhores, conseguir trazer coisas que são mais verdadeiras, assim. Queria saber um pouco a sua opinião disso. Guilherme, vou falar rapidinho. Eu acho que tem uma coisa que é mais poderosa que pesquisa, que etnografia, esses negócios tudo, que é representatividade. Então, você conseguir que as pessoas que têm esse repertório de vida parecido com esse de cliente estejam nos lugares de criação de produto de decisão é fundamental. Por isso que, assim, lá no Nubank eu acabo envolvida com as task forces de diversidade e inclusão, porque não adianta, a gente pode fazer pesquisa etnográfica, contratar lá a pessoa super famosa, mas assim, a transformação acontece porque as pessoas conhecem aquele problema. E elas vão no dia a dia fazer aquilo ser vivo. Tem muitas discussões, gente. Eu não sou a xiita da etnografia. Eu acho que a gente é melhor se emocionar com aquela história e tentar emocionar outros do que ficar lá com um checklist de você fez ou não fez. E aí eu sempre uso isso. Eu acredito muito no poder da história. Então, pegar 4 ou 5 histórias, fazer um vídeo bonito. Tem todo o LGPD hoje, viu, gente? Lei de Proteção de Dados. Mas faz um teatro, faz alguma coisa, porque a gente tem que tocar no coração também. Eu acredito, no coração dessas pessoas que estão tão distantes e dar um choque nelas. E esse choque pode ser uma história sua, que você passou, pode ser uma história de alguém que você conhece muito próximo, mas que está mais parecido com a história desse cliente, por exemplo, né? Então, trazer os clientes para dentro. Lá na Embraer, a gente tinha essa questão da acessibilidade, né, no veículo, só que as pessoas ficavam... A gente trazia as pessoas e elas ficavam no dia a dia discutindo mesmo, argumentando. Então, isso fazia as pessoas refletirem um pouco mais. Não precisa, gente... Claro, a gente quer aprender, a gente quer seguir, porque quando você segue, a sua capacidade de ter o insight, ela é um pouco maior. Mas é menos o insight, sabe? Incrível. E mais, assim, a mudança que você consegue fazer por esse choque de realidade. Eu acredito muito nisso. Investe mais no storytelling, sabe? E vai dar certo. Parabéns pela que você está fazendo. Obrigado.
Encerramos com chave de ouro. Obrigada, que gente. pergunta e que resposta. Obrigada. Paula, para continuar essa conversa maravilhosa, para que assuntos as pessoas podem te procurar para conversar? Gente, qualquer coisa. A gente está aqui, eu estava pensando de neném, porque é o assunto do momento. Mas, assim, estou aqui, adoro estar nesse evento, adoro encontrar as pessoas, conhecer, me sinto muito viva e vamos que vamos. Parabéns a todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está entrando na área. E quem é gestor, pense, reflita bastante sobre essas histórias aqui, porque a gente consegue mudar um pouquinho os ponteiros aí. Viu? Gratidão, adorei. Tá.